Oi, gente, tudo bem? Resolvi falar com vocês uma coisa super importante. Bom, esse recado hoje é principalmente para os médicos, né? Que eu sei que várias outras especialidades acabam tendo que lidar com saúde mental no consultório por uma questão de necessidade, né? Não é todo local que tem acesso a psiquiatras, não é todo paciente que aceita ir ao psiquiatra, mas acaba levando as suas questões mentais e importantes, né, o teu sofrimento para os médicos de confiança de outras áreas. Então, assim, conversando com alguns colegas, recentemente eu vi uma necessidade da gente conversar um pouquinho sobre o uso de antidepressivos. Os antidepressivos têm sim uma série de indicações que são muito maiores do que só a depressão, mas um cuidado essencial a gente precisa tomar, que é, né, além de ver se ele realmente é bem indicado para aquele caso, a gente também precisa, como uma medida de segurança, tentar excluir a possibilidade daquele paciente que está ali na sua frente ser bipolar, né? Hoje em dia o conceito de bipolar está um pouco mais amplo, porque também existe o conceito de espectro bipolar, que faz com que alguns autores falem que até 50% das pessoas que tratam depressão, na verdade, pode ser que sejam bipolares. Então, assim, esse cuidado é fundamental. Então, o que eu resolvi fazer? Resolvi separar 3 perguntas que não servem para diagnóstico, mas servem para uma triagem, para que a gente diminua o risco de fazer mal para um paciente, que é prescrever um antidepressivo e correr o risco de fazer uma certa virada maníaca ou hipomaníaca e prejudicar a vida daquela pessoa. Afinal de contas, né, o nosso juramento diz que, em primeiro lugar, a gente não vai prejudicar. Então, eu acho que esse cuidado é fundamental e não é algo que a gente vê com prática, né? Na prática, no dia a dia, as pessoas fazendo. Então, assim, vamos por partes. Assim, eu separei uma pergunta extra, mais 3 perguntas com base no livro Entrevista Psiquiátrica, do autor Daniel. O sobrenome me fugiu, mas eu confirmo. Depois eu deixo aqui na referência desse vídeo. Quem quiser estudar mais, se aprofundar, tá sempre bem, tá muito convidado, né? Que sempre vale a pena, é muito legal. Não tem como a gente trabalhar com pessoas e não lidar com saúde mental. Direto ou indiretamente, essas questões chegam pra gente. Às vezes eu ouço no meu consultório que até pessoas que trabalham com lojas acabam ouvindo, né, queixas das clientes. Imagina nós como médicos também, o quanto que a gente lida com essas questões. Bom, então assim, separei uma pergunta que é: se você já passou um período de cerca de uma semana em que as outras pessoas, que os amigos ou familiares próximos te perceberam cheio de energia, muito falante, muito agitado, diferente do padrão habitual. Então é literalmente algo que muda. Isso é uma coisa fundamental da gente perguntar, se ao longo da história daquela pessoa isso já aconteceu. Segunda pergunta interessante, que é: se em algum momento você já passou um período na sua vida que estava tão cheio de energia, irritado, que brigou com muitas pessoas, que estava muito irritada, e esse período geralmente é de cerca de uma semana, pelo menos, né? Pode até ser acima de 4 dias nos casos de hipomania, mas pelo menos uma semana para a gente pensar numa mania, ou até mesmo para a gente ficar um pouco mais fácil de identificar. Porque às vezes as pessoas falam: sim, eu fiquei muito eufórico na minha formatura, mas foi pontual, foi naquele dia, foi naquela situação, né? Agora é uma mudança de comportamento mais global, assim, naquela semana daquela pessoa. E uma outra pergunta interessante também: se algum período da vida você já ficou o oposto de deprimido, que seria com um certo excesso de energia, com muita empolgação, com muitas atividades, muitos hobbies, a ponto de achar que ia dominar o mundo, algo assim, sabe? Então, são 3 perguntas que eu sei que não faz parte da prática ou de numa anamnese básica, né? Ao mesmo tempo, se existir a ideia de prescrever um antidepressivo devido à queixa atual do paciente, é fundamental fazer essas perguntas. E eu coloquei uma extra também, que faz parte da nossa investigação sobre transtorno bipolar, que é: se em algum momento da tua vida você teve uma diminuição da necessidade de dormir. Não é só insônia, de não dormir e ficar cansado ou cansada, mas sim uma diminuição da necessidade de dormir.
essa diminuição da necessidade de dormir junto com excesso de energia, junto com descontrole com compras, com aumento de libido, com outras funções mentais, faz o diagnóstico de transtorno bipolar. Mesmo que a pessoa naquele momento se apresente só depressiva. E a depressão do transtorno bipolar e da depressão unipolar, elas são idênticas. É muito difícil diferenciar isso sem olhar para toda a história daquele paciente. Minha sugestão, a partir do momento que vocês têm essas perguntas negativas, tem uma segurança maior de prescrever aquela medicação. Registrem isso no prontuário, eu acho que é um cuidado que vale a pena vocês terem. Nega sintomas prévios de hiperativação, acho que é uma coisa importante de se constar em qualquer prontuário de alguém que está prescrevendo um antidepressivo. E se por acaso essas perguntas tiverem respostas positivas, minha sugestão é encaminhar para um especialista, né? Porque daí sim, o risco de tratar esse paciente em monoterapia com antidepressivo, ele é muito alto, muito alto. Um período de hiperativação pode trazer vários prejuízos, inclusive causar risco de vida para o paciente. Então, gente, é um cuidado fundamental que a gente tem que ter. Sei que é normal, né? Várias áreas acabam realmente tratando, mas acho que com esse cuidado e com essa parceria, né, de realmente não fazer mal para o paciente, eu acho que é algo que as coisas podem caminhar bem, tá bom? Até mais!